Deus me proteja de mim, que a gente precisa falar de autossabotagem. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente sai? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Deus me proteja de mim. Oiê! Oi, quem tá chegando aí? Quem tá entrando, me fala aí de onde você fala. Que lugar do Brasil ou do mundo você fala. Que hoje vamos falar sobre autossabotagem, como que a gente sai desse lugar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem nunca se sabotou, não é? Chorozinho, Ceará. Seja bem-vinda, Érica. Que bom que você tá aqui. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. E aí a gente vai falar sobre autossabotagem, da onde veio. E eu coloquei essa música pra gente entender que, cara, Deus me proteja de mim, que às vezes o nosso maior inimigo, a nossa maior inimiga muitas vezes é a gente mesma, não é? A gente tá tão de mal com a gente tá tão crítica, tão julgadora com a gente, que tudo que a gente faz é se sabotar, seja nas relações, seja com a gente mesma, seja no trabalho. Então bora falar disso? Bora? Vou parar a música aqui. Essa aqui é uma conversa, Nazaré, Brasília, Distrito Federal. Oi, que bom, Maria, que você tá aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa aqui é uma live pra você. É uma conversa sobre autossabotagem que não vai ficar salva, tá? Então quem tá aqui aproveita e fica e gruda, porque falar de autossabotagem é falar de uma parte da gente que a gente não quer muito olhar. A gente quer se esconder, a gente não quer ver essa parte da gente. Porque aquela parte que nos autossabota, então vamos imaginar, né? A gente não é uma coisa só. A gente tem vários dentro da gente, várias pessoas dentro da gente. E tem uma parte da gente que joga contra. Tem uma parte da gente que joga contra a gente, não é? Porque eu tô sempre desejando algo e fazendo algo completamente contrário a esse algo que eu desejo. Exemplo, eu quero ter uma relação incrível, mas eu fico com raiva, eu brigo. Eu quero guardar dinheiro, mas eu gasto. Ou acontece alguma coisa que eu vou ter que gastar esse dinheiro que eu não vou ter acesso. Eu desejo emagrecer, mas eu como. Eu desejo ir pra academia, mas eu fico com preguiça. Eu desejo ler um livro, mudar minha rotina, mas no final do dia eu tô exausta, morta, não quero saber de mais nada. Eu tô desejando esquecer o meu passado e tô indo me encontrar com outra pessoa. Eu desejo ser feliz, mas eu tô sempre triste. Eu desejo tantas coisas e acabo fazendo o contrário. E sabe, a gente precisa começar olhando e vendo, enxergando que tem algo dentro da gente que não tá tão bem ajustado, não. Pra gente começar a querer graça, querer sair da autossabotagem, viver uma vida diferente dessa que a gente vem vivendo, a gente precisa, primeiro de tudo, olhar. Ó, a Sandra, falei com a minha prima ontem sobre isso, o desejo e a realidade às vezes não condiz. E sabe, olha o que acontece. Olha o que acontece com o ser humano, tá? Por isso aqui tô dizendo que é uma conversa muito sincera. Quem tá chegando aí, fica aí, que é uma conversa sincerona daquelas que acontece na minha vida, acontece na sua, acontece na vida de qualquer pessoa por aí. Eu desejo várias coisas. Nossa, mas eu desejo uma relação incrível. Eu desejo viajar o mundo. Eu desejo ter uma família feliz. Eu desejo uma empresa que rode sozinha. E que eu vou ter tempo pra ir pra praia, pra fazer nada. E ter o horário da academia do herdeiro. 10 horas da manhã. A gente deseja várias coisas. Só que a gente não enxerga a verdade do que a gente tem aqui agora. Aí a gente passa a vida insatisfeita porque a gente não alcançou aquilo que a gente tá desejando. E, cara, os desejos, os objetivos da nossa vida, eles são bem importantes. Tá tudo certo. Só que se eu não enxergar a verdade do que eu tenho aqui, é inatingível esse desejo que eu tenho. É inatingível.
E eu entro num processo de autossabotagem. Por que autossabotagem? Porque eu nunca alcanço aquilo que eu desejo. Aquilo que eu desejo está tão longe. E eu olho para tudo que tá à minha volta e falo, cara, mas que merda que tá acontecendo aqui. Que droga esse meu marido aqui também que não ajuda. Que não ganha dinheiro. Que é um acomodado. Como é que eu vou viver minha vida viajando se eu casei com um homem desse? A culpa é dele, que saco. Ai, que droga que eu não consigo ir pra academia. Ai, que droga. Aí a gente vai entrando nos processos desse, não é? Normalmente a gente não fala nem ai que droga em voz alta, a gente vai internalizando e vai se fechando e vai ficando escondida cada vez mais no quarto e vai ficando cada vez mais calada frente ao mundo, frente às pessoas. A gente vai se fechando. A gente não entra num processão. Veja, tem gente que deseja ser empreendedora, ser empresário, homem e mulher. Só que na hora de fazer network, de conversar com as pessoas, de expandir os horizontes, de pensar sobre tudo isso, tem uma preguiça danada. Eu mesma já fui essa pessoa. Ai, que preguiça de falar com aquela pessoa. Não tô afim de falar com ninguém. Ai, que saco. Ai, eu quero ganhar dinheiro no digital, mas eu não quero aparecer. Ai, eu quero... Entende como a gente quer um monte de coisa? Essa conversa aqui é conversa pra gente grande. Porque quem deseja um monte de coisa e não faz nada ou patina muito tempo para alcançar alguma coisa, é uma criança. Uma criança que deseja ir para Disney, só que ela não sabe o que ela precisa fazer para conseguir o dinheiro, para conseguir comprar, para conseguir o visto, tudo mais, para chegar lá na Disney. Ela não sabe. Só que você, minha senhora, você já cresceu. Já chegou a hora de você saber. E como a Sandra disse aqui antes, a gente precisa começar a olhar para a realidade. Pessoas que se auto-sabotam não olham para a realidade delas, não olham para a verdade delas. Veja, a realidade e a verdade delas não é a situação onde ela está, as pessoas com que ela se relaciona, o lugar onde ela mora, o nível de escolaridade dela, não é sobre isso. É sobre a pessoa se enxergar e se ver. E olhar para sua própria programação interna, que é que tem em você aí, que não permite você avançar, que não permite você chegar até lá. Ai, Rafa, mas eu tenho um trabalho CLT que é tão cansativo, eu chego no final do dia, eu tô muito morta. Então, o que será que esse morta no fim do dia tá querendo te contar? Você tá disposta a olhar para a verdade que tá ali? Eu vou começar aqui, né, alugando um triplex aí na sua cabeça, de repente, que eu acho que é um assunto muito simples e muito fácil, que tá na boca do povo, sabe? Quantas vezes você, ou alguém que você conhece, tá? Já tentou esquecer um ex, uma ex, com uma outra pessoa? Tô pensando, tô chorando, tô olhando aqui o Insta lá do ex, da ex, da pessoa que eu gosto, e tô saindo com a outra pessoa. Ah, mas é pra esquecer. É pra esquecer. Eu não tô falando que você tem que ficar em casa e nunca mais fazer nada. Eu só tô dizendo sobre o olhar da autossabotagem. Na verdade, por que é? Que diacho é esse que você não olha pra isso aqui, que você tá vendo aqui, essa pessoa que você tá olhando no Instagram, e pensando, cara, eu tô vazia, eu tô triste, eu tô me sentindo sozinha, eu tô com dependência emocional, eu tô infeliz, eu tô insatisfeita. A gente não quer encarar a verdade. A gente prefere ir lá, se colocar num outro lugar para ver se tudo muda, para ver se tudo acontece, de repente, num passo de mágicas, para que eu não precise olhar para aquilo ali que de verdade é o que me incomoda. Por que às vezes a gente não consegue emagrecer? Porque a gente tem questões com a mãe, mas não é a mãe a culpa. É uma questão de autoestima, é uma questão de se desvalorizar, é uma questão de comodismo, é uma questão de você não aprendeu a comer alimentos saudáveis. Você passou a vida aprendendo só comeu coisa gorda. Essa é a minha vida. Vamos comer uma coisa fit. Eu nem conheço a comida fit, minha filha. Eu tenho que descobrir. O que me falta? Autoconhecimento. Então, por quê? Eu me auto-saboto porque, no fundo, falta autoconhecimento pra mim. Porque eu não entrei em contato com aquilo. E eu quero que alguém me salve.
vou te contar um negócio. A gente que já cresceu, adulto, ninguém vai vir salvar a gente, não. Não vai vir. Se tem algum momento da sua vida que você se auto-sabota, Rafa, você tava falando lá do negócio do CLT e no fim do dia a gente tá exausta. Eu não tô dizendo que todo dia a gente vai estar pulando, super feliz e uou. Tem vários dias que a gente vai estar cansado porque a gente fez várias coisas. Mas tem uma exaustão que você conhece muito bem e que eu conheço muito bem e passei muito tempo da minha vida nesse lugar que eu não tinha forças pra fazer algo. Eu não tinha forças pra olhar pro motivo pelo qual aquela exaustão existia. E eu vou te contar. Sabe qual é o motivo por trás de uma exaustão que te impede de fazer um monte de coisa? Que é todo dia você tá morta. Cara, parece que você tá se arrastando. Eu sei muito bem que é isso. Eu me senti exatamente assim. Eu ia me arrastando pros lugares. Essa é uma força vital, você me entende? É uma força de ação no mundo, é uma força de coragem de fazer, de mudar tudo. Essa é a força do masculino dentro da gente. A força do nosso pai, dos nossos homens. Você vive exausto, se arrastando, você tá precisando olhar para sua questão e sua relação com o seu pai, tudo que vem dali. Não é pra você ficar se arrastando todo dia e achar que a vida é essa. Essa exaustão tá te querendo contar uma história. Então, você que tá aqui assistindo, perceba. Onde é que você mais se sabota? Ou os lugares que você mais se sabota hoje? Aqui tá a semente. Aqui tá tudo que você precisa para olhar para esse algo que você não tá vendo. Então, ó, eu não consigo emagrecer. Eu tenho uma questão grande com a mãe, seja você homem ou mulher. É uma questão grande porque a mãe é relação, mãe é vida. Mãe é o introspecto, mãe é a emoção. Então, se você não olhar para tudo que tá ali, o que tem por trás da mãe? Autoestima, o senso de valor. Aí tem aqui também aquela boazinha, as mulheres que são salvadoras, fazem muito pelos outros, fazem demais, faz muita força. Você vai ter que comer, bicho, você vai ter que dar conta. Você entende que no final das contas tudo acaba se conversando e virando uma programação interna só? A pessoa que passa a vida se sabotando, ela tem desejos e sonhos incríveis, só que ela não alcança. Ela não alcança porque ela não olha para a verdade, ela não consegue enxergar um palmo na frente do seu olho. Por quê? Porque você é limitado, limitada de quê? De conhecimento. E essa foi a minha história, essa é a sua história, essa é a história do mundo. A gente não nasceu sabendo. A gente queria, né? A gente queria um monte de coisa, mas não aconteceu. Vamos falar assim? Você não foi ensinado a pensar, você não foi ensinado a saber o que você tá sentindo. Pelo contrário, às vezes você levou umas broncas lá na infância. Engole o choro, fica quieto, vai pra frente, vai cuidar da sua vida, vai, se vira sozinha, tá bom. Essa é a sua história, a gente olha com amor pra ela, eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem a sua. Só que a gente cresceu. Autossabotagem é sobre ausência de conhecimento. Você não olha para aquilo que você precisa olhar. Você não quer ver o vazio que tem dentro de você, o tamanho da insatisfação que mora dentro do seu peito, o tamanho da falta de amor, então da carência, da dependência emocional. Você não quer olhar para o quanto você se sente sozinha. Você não quer olhar para o quanto você tem um senso de justiça, porque você se sentiu muito injustiçado na vida. Você não olha para o quanto você se sentiu humilhada na vida e agora você finge que não vê. E agora você fica em casa. Porque você não se acha mais bonita, porque lá em 2010 aconteceu alguma coisa, e aí hoje você não se permite mais ir para tal lugar e fazer tal coisa. Você congelou, você está congelado em algum lugar na sua vida. Se sabotando. Então, ao invés de olhar para a vida, olhar para frente, olhar para as infinitas possibilidades, olhar para as oportunidades, você fica olhando para trás. Olhando para o passado. E se eu vou para a vida olhando para o passado, a minha vida vai ser uma repetição do passado. Se eu vou para frente olhando para trás, a minha vida vai ser uma repetição do que está atrás. Se eu não curo uma relação anterior, eu vou para frente e repito igualzinho a relação anterior. Se eu boto a culpa em todo mundo e sigo a minha vida, eu vou continuar botando a culpa em todo mundo e não vou olhar para quem eu tenho que olhar, para mim. A gente não se vê. A gente tem pontos cegos.
O que a gente faz aqui com a Rafaela, o que a gente faz aqui nesse Instagram, qual é o meu trabalho no mundo? Eu sirvo como um espelho. Tinha um programa que eu assistia. Ai, como que é o nome daquele programa? É um programa que passava na Discovery Home and Health. Que era tipo um antes e depois das pessoas. Elas faziam Elas chegavam com o guarda-roupa delas, era um guarda-roupa feio, tudo se arrumava mal, era uma coisa arada assim. E aí faziam um banho de loja, sabe? Arrumava o cabelo, era uma transformação na pessoa. E aí, dentro desse programa tinha um espelho. Você colocava a roupa que você mais gostava, né, no seu guarda-roupa, e você fala, não, eu me sinto linda assim. E aí eu entro naquele... É um espelho 360. O espelho é 360, redondo, e tem espelho embaixo e espelho em cima. Ou seja, tudo espelho. Pra você começar a olhar para aqueles pontos cegos do seu corpo que você não vê. Pra você começar a enxergar a verdade. Então, eu me sinto, né? Eu sinto que o meu propósito aqui é ser esse espelho 360. Pra te ajudar a olhar para pontos cegos dentro de você. Tem partes aí dentro de você que você não vê, que você não quer ver, e que quando você vem, você vai acabar velho. Não é? Deixa eu ler o que a Sandra escreveu. Eu engordei 20 quilos depois que assumi os cuidados da minha mãe. E parei. E parou de se cuidar. Entende? É assim que a gente faz. A gente vai se sabotando em tudo. A gente se sabota até no tamanho dos nossos sonhos. Sabe o que é? A gente deseja ser milionário, sabe? Mas a gente não tá ganhando nem 3 mil reais. Nem 5 mil reais. Nem 10 mil. Você entende que antes de chegar num milhão, você tem um monte de coisa pra fazer? A gente é um bando de louco surtado, acreditando em coisas muito loucas e a gente perdeu a realidade. A gente perdeu a essência. Você deseja uma relação incrível, não é? Só que você só se apaixona por protótipo de bandido. Você só se apaixona por cafajeste. Você só se sente atraída por homem que não estudou e que não faz nada com a vida, não quer nada com a vida. Minha filha, como é que você vai viver uma relação incrível se você só se apaixona por isso? Você entende que o problema é pelo quem você se apaixona? E se você se apaixona por esse tipo de gente, é que você tem uma programação interna que se sente profundamente atraído pela programação daquela pessoa e as programações fazem match para vocês viverem relações tóxicas e tristes? Eu tô vendo um monte de gente no Reels postando e curtindo. Abandonei o tipo de homem que eu gosto pra ficar com o tipo de homem que eu preciso. Ai, não é uma tristeza? Passa a vida querendo uma coisa e ficando com outra. Mas, gente, que isso? Sabe o que falta? Maturidade. Falta você crescer. Você vai ficar com alguém incrível quando você for a pessoa incrível. Porque talvez você seja só um alecrim dourado achando que merece um monte de coisa, mas você nunca alcança essas coisas porque a culpa é de alguém, não sua. E aqui não estamos falando sobre culpa. Estamos falando sobre responsabilidade. Você é responsável pela programação interna que você tem. Quando eu falo programação interna, é o seu sistema de crenças, é aquilo que você acredita, é aquilo que te move. Você é responsável também por ajustar os seus padrões familiares. Quem sabe você veio de uma família que tem profunda escassez financeira. Ai, Caroline, eu te amo, sério. Que bom. Aqui a gente, né? Essas verdades todas. Então, a gente vem desse lugar que lá tem escassez financeira. Tá bom, mas você vai passar o resto da vida com escassez financeira, xingando seu bisavô que perdeu tudo e ficando com raiva de todo mundo? O que você vai fazer? Ah, você veio de um lugar onde seu pai e sua mãe tinham uma péssima relação e você tem raiva disso tudo e viveu um processo de rejeição lá na sua infância. Tá bom, mas e aí? Você vai passar o resto da vida contando essa história ou você vai arrumar isso dentro de você e vai para um novo capítulo da sua vida? Ai, mas o meu chefe... Você vai ficar quanto tempo olhando pra isso ao invés de fazer outra coisa e resolver? Sabe qual é o problema? O real é que a gente quer uma solução. A gente quer uma solução. E graças a Deus a gente quer uma solução. A gente quer. Só que pra chegar na solução, a gente precisa olhar pro problema. E é aqui o grande X. A gente não quer olhar para o problema, a gente quer que o problema não exista. E você sabe que Deus conversa com a gente assim, né? A gente pede paciência, Ele dá coisa pra gente ficar com raiva. Pra gente adquirir a paciência que a gente quer. Senhor, dai-me paciência. No dia seguinte eu tô puta de novo. Senhor, dai-me paciência. No outro dia eu tô puta de novo achando que o problema é outra pessoa.
Então, vocês entendem isso? Que enquanto não olhar para o problema é uma enorme oportunidade. Eu não tô falando que a gente tem que ser o louco, que a nossa vida tem que ser um grande problema. Mas sabe o que movimenta a nossa vida? Problemas. Pessoas riquíssimas, nossa, que tem a vida mais maravilhosa do mundo. O Cauã Raymond, um gatão, a Grazi Massa, eles têm problemas também, ainda bem que eles têm. Eles têm os mesmos problemas que você, sabia? Às vezes eles têm problema pra ir no banheiro, igual você. É. Então, os problemas é o que nos movimentam na vida. A gente veio aqui pra facilitar a nossa vida e a vida dos outros. Esse é propósito. Pega algo que você é muito bom, constrói algo com isso pra facilitar, solucionar o problema de outras pessoas. Quem sou eu aqui? Aquela que te mostra o problema e te dá a mão, não é? Pra te levar pra solução. O meu trabalho, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, mas é uma das coisas que mais precisam também. Por quê? Porque as pessoas não querem problemas. As pessoas têm raiva de problemas. As pessoas têm raiva de sentir dependência emocional. As pessoas têm raiva de sentir solitária. As pessoas têm raiva. Eu também tinha raiva. Eu também não queria me sentir daquele jeito. Só que, ora bolas, eu estava me sentindo daquele jeito. Eu passei a minha vida toda achando que eu era a maior pessoa da galera. Onde tem galera, a Rafa tava. A Rafa tava sempre cheia de gente. Eu animava todo mundo. Eu organizava as viagens. Eu enchia o saco de todo mundo pra todo mundo ir. Eu fazia o inferno na vida dos outros pra ir. Vamos, que a gente tem que ir. Nossa, a Rafa é super legal, né? A Rafa super wow. Só que com isso, eu não tava nem aí se a outra pessoa não tava bem. Eu tava aí se ela tinha que ir. Você tem que ir. Na minha vez eu sempre vou, por que você não vai? E eu não conseguia passar um final de semana dentro de casa. Deus me livre se eu passasse um final de semana dentro de casa. Minha vida é lá fora, vamos viver. Vamos viver, vamos. Com a carapuça de que no fundo eu queria super viver, que eu sou muito pra frentex, que a vida é uou. Sendo que na verdade, sabe o que acontecia no fundo? Qual era a realidade que eu não estava vendo? Eu passava por cima das coisas que eu queria fazer. Às vezes eu tava morta, sabe? Eu só queria dormir. Às vezes eu tava com dor de cabeça. E mesmo assim eu ia. Às vezes eu não queria. A grande maioria das vezes eu não queria, mas eu acabava indo. Quando eu ia, eu fazia daquilo um lugar legal. Afinal, eu já tava lá, ok. Acreditava naquilo. Mas sabe qual era a verdade? Eu me sentia profundamente solitária. Sozinha. Por isso eu queria estar sempre cheia de gente em volta de mim. Eu queria sempre que as pessoas estivessem perto. Então eu me transformava nesse para-raio de pessoas. Eu juntava, conectava pessoas. Pra quê? Pra eu não ficar sozinha. Às vezes, gente, eu tava namorando, mas eu já tava vendo que o namoro ia acabar, ou eu ia terminar, ou tava prestes a alguma coisa, quando eu já começava a organizar o rolê. Com as minhas amigas, já começava a organizar. Com as minhas amigas, pra ter o que fazer depois, pra não ficar sozinha, abandonada. Sendo que tudo que eu precisava era me sentir solitária e olhar pro vazio que existia dentro de mim. Eu namorei muito mais pessoas do que realmente precisava, ou do que realmente gostava, mas, por quê? Porque eu não queria ficar sozinha. Eu não queria ficar sozinha. Eu tava me sabotando. Ao invés de me autoconhecer naquele tempo, eu tava tentando tapar o meu buraco com alguém. E depois eu ficava chateada. Meu Deus, mas que vida vazia é essa, gente? Acho que Deus não olha pra mim. Sim, ele tava mandando aquele sentimento ali. Era pra eu olhar, mas eu não queria ver. O que é que você não vem querendo ver na sua própria vida? É por causa disso que você não quer ver na sua vida, que você não acessa lugares além daquilo que você vai hoje, como se fosse um teto mais alto, sabe? Um degrau acima. Você não acessa porque você não olha para onde você precisa olhar. E eu te entendo. Você não olha para onde você precisa olhar porque você não tá vendo, porque você não enxerga, porque dói. Eu entendo. E a minha função aqui é ir te despertando para isso. Tô contando vários exemplos para você começar a identificar onde é que você tá parado, parada. Você tá parada em algum lugar. A Sandra escreveu aqui agora há pouco.
A minha vida começou a ir pra um novo capítulo na minha história porque eu comecei a largar o casamento do meu pai e da minha mãe. Enquanto a gente não sai da ilusão infantil de querer salvar os nossos pais, ajustar a vida dos outros, cuidar dos outros, fazer demais pelos outros. Cara, enquanto você não olhar pra isso, você vai ficar andando em círculos. Vai passar a vida desejando um negócio incrível e você não vai acessar. Por quê? Porque sua programação interna, seu script interno, sua crença de sistemas e valores, seus padrões familiares não permitem que você acesse aquilo. A não ser que um dia você, como adulto, resolva olhar para aquilo, encara aquela dor, olha e fala, meu Deus, o que tem por trás disso tudo que eu tô sentindo? O que tem por trás da minha dependência emocional? O que tem por trás das minhas relações difíceis e tóxicas? Você não vive uma relação tóxica porque você é péssimo. Pelo contrário. Você vive uma relação tóxica porque você tem uma programação interna ruim e você se encontra com uma pessoa que também tem uma programação interna ruim. Certo? Duas pessoas que não se conhecem, que se sabotam e que buscam culpados. Eu acho que hoje o meu casamento está se encerrando. Então, vamos pensar assim, Val, acho que é Val. Por que tá encerrando? Vamos pensar o seguinte, tá tudo certo. Se o casamento tá encerrando, tá tudo certo. Mas vamos olhar assim, por quê? O que aconteceu dentro desse casamento? Excelente, Val, você ter falado nisso. O que aconteceu dentro desse casamento para ele estar encerrando? Eu não confio mais, aconteceu várias histórias. Na verdade, vamos olhar por trás? Eu tô insegura, eu me sinto vazia, eu me sinto triste, eu me sinto profundamente insatisfeita, eu me sinto desvalorizada nesse casamento, meu marido não olha pra mim, ele parece que ele não tá nem aí pra mim. Não me valoriza. Entendi. Se você casou com essa pessoa, é porque você provavelmente tem uma programação de baixa autoestima, porque você veio com um script de se desvalorizar, você provavelmente faz demais pelos outros e sempre recebe de menos. Ou seja, é o script da salvadora, faz muito. Vai mais do que precisa. Para quê? Para provar o seu próprio valor. Ou seja, você não acredita que merece muitas coisas. Então, crença de não merecimento. Então, você aqui se desvaloriza, não tem amor próprio. É dependente emocional. Sair de um casamento falido é incrível? É incrível. Mas sabe o que é mais incrível? É você entender o porquê você entrou num casamento falido e porquê você construiu a falência no seu casamento. Porque o casamento é feito de duas partes, 50% cada um. Qual é a parte em você que fale casamentos? Que leva à falência os casamentos e as relações? Qual é essa parte em você que causa isso? Aí, a hora que você olha para a parte em você, que é a parte que te sabota e que te quebra, e você cura isso, pronto, subimos um degrau. Estamos dispostas e disponíveis a construir uma relação diferente. Até um tempo parecia tudo certo, tentei conversar e hoje eu descobri que está segundo ele, conversando com alguém, 16 anos de casamento. Isso! Então vamos lá, ele tá conversando com alguém. Não é a coisa certa, não vamos concordar com isso e não vamos entrar nessa seara. Mas vamos lá. O porquê que ele entrou e começou a conversar com alguém? O que é que estava acontecendo dentro do casamento que não estava satisfazendo ele? Entende? Tem uma coisinha aqui. Eu vou te ajudar a olhar para isso. Vai escrevendo aí, 16 anos de casamento. 16 anos de casamento, a chance das pessoas já nem se olharem, não se desejarem, não se valorizarem, não olharem um pro outro. Com amor, com carinho, com desejo. Ai, Rafa, mas é que 16 anos, então. Porque você deixou de se cuidar, porque você deixou de se amar, porque você deixou cair a coisa mais importante da sua vida na rotina. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para viajar, então. A gente precisa construir uma construção interna para construir dinheiro para poder ter as viagens. Senão a gente vai cansar um da cara do outro. Trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que limpar a casa. Vai, filho, cara... A gente precisa construir isso devagarzinho. E hoje, não sei nem o que fazer. A Val escreveu, não sei nem o que fazer. Claro que a gente não sabe o que fazer. Você acabou de se encontrar de frente com um abismo e lá dentro tem insegurança, lá dentro tá cheio de medo, lá dentro tem todas as suas feridas emocionais. Lá dentro tá tudo isso. Seu marido conversa com alguém porque tem uma falta de caráter, porque lá. Mas lá no fundo ele tá insatisfeito com esse casamento. E talvez você também esteja.
A única diferença é que você não foi procurar ninguém, talvez. E ele foi, ok. Mas vamos entender? Cara, a gente tá insatisfeito pra cacete. O que aconteceu? Onde a gente se perdeu? A gente precisa de ajuda pra enxergar isso que a gente não tá vendo. E é aqui que a gente faz isso. Onde a gente olha pros nossos pontos cegos? Uma constelação familiar. Constelação familiar te escancara absolutamente tudo aquilo que você não tá enxergando sobre a dinâmica. Então, tá acontecendo alguma coisa, meu casamento tá desabando. Ai, foi porque ele falou com alguém. Não, não foi porque ele falou com alguém. Esse casamento tá falido há algum tempo, tem uma insatisfação enorme aqui dentro. Se você não olhar pra isso, sabe o que vai acontecer? Você vai separar, daqui a um tempo você conhece outra pessoa, que daqui a um tempo você tá no mesmo lugar de novo, ou você se bloqueia e não quer mais se abrir pro amor. Se a gente não sobe o degrau, a gente só anda em círculos, a gente repete. Repete, repete, repete. A autossabotagem é sobre repetições. É sobre andar em círculos. É sobre a gente não se ver. Rafa, então qual que é a solução? A solução é eu preciso olhar para o meu ponto cego. Eu tentei conversar há tempos, tentava ver uma viagem, sair juntos e sempre houve uma desculpa. Isso. Tá bom, você fez a sua parte. E continua num lugar onde a pessoa não tá nem aí pra isso. Por quê? Porque você então se desvaloriza. Porque tem baixa autoestima. Porque tem medo. E, cara, tá tudo certo sentir isso. Eu também sinto. Eu também sentia muito medo. Eu também tinha baixa autoestima. Eu também ficava nesses lugares. Você não colocou o limite. Você passou. Provavelmente deu mais do que recebeu. Provavelmente tem a boa filha aí dentro de você. Aquela que passa a vida provando seu próprio valor. No fundo, você está buscando a aprovação do pai e da mãe dentro de você. Eu sei que às vezes parece difícil, mas é tão simples entender isso quando você vem para esse mundo da constelação. Quando você vem para esse mundo do autoconhecimento. Exemplo, Rafa, tô entendendo que a minha relação tá difícil. Val, ali no link da minha bio, ou se escreverem liberdade aqui no chat, tá? Você vai receber no seu direct o manual para você se libertar da dependência emocional. Você tá exatamente nesse contexto, Val. Escrevam liberdade no chat se você quiser receber no seu direct o manual. Você vai ter acesso, a oportunidade de entender o que é o manual. Para quê? Lá tem sequência de aulas, movimentos sistêmicos para você fazer o quê? Transformar a sua vida, enxergar o que você não tá vendo. Antes da solução, lembra? Você precisa olhar para o problema. E essa live é o convite para você olhar para os problemas da sua vida. Sabe, gente, se auto-sabotar tá na moda porque todo mundo se sabota, mas tá fora de moda porque tá cansativo. A gente precisa começar a se responsabilizar pela nossa vida, pelas coisas que acontecem. Então, minha gente, solução, tá? Aqui com a Rafaela, aqui com essa treinadora. Agenda sua sessão de constelação familiar. Ou participa do grupo, participe de outras constelações gratuitamente. Link da bio. Terminando a live, vai lá, entra no grupo. Eu mando os links e os horários lá e você acessa quando você puder e vem, conheça isso de perto. Agenda sua sessão de constelação. Link da bio, meu equipe vai falar com você e vai agendar um horário para você. Ou 3, o mais fácil, o mais simples, o mais barato. O manual para você se libertar da dependência emocional. Tá no link da bio também. Pra quê? A Sandra tá sempre aqui nas constelações, não é, Sandra? Lá tem uma sequência de aulas, movimentos sistêmicos para você fazer, estudar na hora que você quiser, na hora que você sentir, na hora que você puder aí na sua casa. Autossabotagem é sobre Deus me proteja de mim, a música que eu coloquei agora há pouco, que eu vou colocar de volta. Deus me proteja de mim. Na verdade, Deus, deixa eu ver o que eu não tô vendo sobre mim. Essa é a única solução para nossa vida. Esse é o único jeito da gente mudar nosso script interno. Antes da gente querer mudar, sair do casamento, resolver tudo, sabe, Val? A gente cola na Rafa. A gente cola nela e fala, deixa eu ver o que eu não tô vendo aqui. Deixa eu resolver esse negócio enquanto eu tô aqui. Porque depois que explodiu tudo, já era. É difícil de catar tudo de volta, não é? Calma. Vamos organizar a pessoa que tá ali?
Autoconhecimento não é pra você sair quebrando tudo. Pelo contrário, é pra você ir indo pra dentro de você. E indo pra dentro de você, você vai começando a encontrar soluções, novos caminhos, novas perspectivas daquilo que você nem sabia sobre você. Você descobre que os seus gostos mudam. Hoje, pelo contrário, ao invés de eu querer todo mundo junto, eu quero pouquíssimas pessoas, as que eu mais amo e só. Ah, vamos chamar um monte de gente. Não, eu não quero. Eu não quero esse monte de gente aqui. Já dizia Bruna Marquezine, eu não preciso mais de amigo, eu já tenho um monte de amigo. Eu quero os meus poucos e bons. Por quê? Porque agora eu entendi que eu não sou mais a sozinha, eu já curei isso dentro de mim. Eu escolho aquilo que é bom na minha vida. Eu escolho aquilo que faz sentido hoje na minha vida. E pode ser que amanhã nem faça mais tanto sentido. E amanhã eu vou mudar de ideia? Amanhã eu vou mudar de ideia. Porque eu não preciso ficar presa numa ideia só. Porque eu não preciso mais me sabotar. E aí eu começo a me sentir livre pra viver minha própria vida do jeito que eu penso, nos meus próprios termos. Porque daí eu tenho crenças positivas. Eu tenho novos padrões de comportamento. Não os antigos, que me impedem de chegar onde eu quero. E sim novos, que eu criei, porque eu olhei porque doía, eu enfrentei aquilo que doía, eu construí um novo e agora eu posso viver esse novo. Quantas vezes na sua vida você desejou muito uma coisa e a hora que você conseguiu essa coisa, a hora que você chegou lá, você descobriu que não era tudo que você queria. Tanta gente já veio aqui que eu atendi. Nossa, meu sonho era casar. Aí eu casei e descobri que era isso. O problema não é o casamento, o problema é a insatisfação que mora dentro de você. Entendem isso? Às vezes é bom se perder. A gente precisa se perder das coisas que a gente acha que a gente sabe e no fundo a gente não sabe não. No fundo você não se viu num espelho 360. Às vezes você acha que se conhece, mas você não se conhece. Eu achei que eu era aquela sem limites, aquela sem fim. Eu era a inimiga do fim. Tá tudo bem, vai ter dia que eu vou ser inimiga do fim. Mas na maioria dos dias eu não sou inimiga do fim. Pelo contrário, às vezes o fim é incrível. Mas eu só descobri isso depois. Só depois. Só depois que passou. Eu não quero dar chance pra um casamento falido. Tá bom. E você quer dar chance pra menininha que tá dentro de você pedindo socorro pra você? Essa é a grande pergunta. Você entende? Eu não quero dar chance pra um casamento falido. Ninguém tá falando pra dar chance pra um casamento falido. Não é sobre o outro. É sobre o que tá acontecendo comigo enquanto eu tô nesse lugar. Não dê chance pra um casamento falido. Dê chance pra menina que mora dentro de você. Dê chance pra você. É sobre você esse casamento. Não é sobre ele. Ele tá cuidando da história dele. E você cuida da sua. E depois você descobre o que você quer no meio do caminho. De repente realmente, esse casamento já foi. Realmente, esse trabalho aqui já deu. E a gente vai tomar decisão assim. A gente não faz terapia pra gente ficar pra sempre no mesmo lugar. Pelo contrário. A gente faz terapia pra descobrir o que é que a gente realmente quer. Não o que a minha crença quer. Não o que a minha autossabotadora quer. Não o que a minha insegurança, meu medo e minha baixa autoestima quer. E sim o que eu de verdade quero. E aí a gente toma uma decisão tão gostosa. Sabe aquilo que falam quando a gente toma uma decisão que dá paz? Por mais difícil que ela seja? Só que ao invés de eu descobrir a paz que tem só depois, eu posso descobrir antes. Eu posso sentir a paz o tempo todo. É tudo sobre a gente. O nosso trabalho ruim é sobre a gente. A nossa relação tóxica é sobre a gente. O nosso casamento ruim é sobre a gente. Até os momentos incríveis da nossa vida também é sobre a gente. É tempo de não se sabotar mais. Na verdade, é tempo de se enxergar. Rafa, eu tenho uma dificuldade enorme de se enxergar. Incrível. Já deu o primeiro passo de entender que você não tá se vendo. Você já tá fazendo muito, muito por você. É um excelente começo.
Só da gente já não se achar os alecrim dourados já é incrível. Só da gente estar aqui numa live meio-dia numa sexta-feira já é incrível. Porque eu sei que você tá querendo uma coisa diferente. Eu sei que você tá querendo algo diferente na sua vida. Você só não sabe direitinho muito, talvez, tão bem como chegar lá. Mas você tá indo. E é isso aí. Porque não tem como você sair do primeiro degrau pro oitavo. Você vai pro segundo. Depois pro terceiro. Igual a Sandra. A Sandra tá ali. Eu entendi da minha mãe, eu preciso ir saindo, subir um degrauzinho. Ela não chegou lá, no oitavo, que eu nem sei o que tem no oitavo, não é? Ela subiu um. Daqui a pouco aquilo ficou tão claro pra ela que ela não se mete mais e ela para de se meter na vida dos outros. Porque quando a gente para de se meter na vida dos nossos pais, a gente para de se meter na vida de todo mundo. E do nada a gente vê que, nossa, mas que vida leve que eu me levo. Olha, eu tô até com uma flexibilidade um pouco maior. Aí começa a cuidar mais de si, aí de repente começa a emagrecer. De repente a ansiedade diminui, começa a dormir melhor. De repente começa a se achar bonito, de repente encontra um novo amor. Uau! A vida mudou porque lá atrás você tomou uma decisão. É, exatamente isso. Tá bom? Aqui você tem 3 opções nesse exato momento. Você pode assistir constelação gratuita, você pode agendar sua constelação, ou você pode ter acesso ao manual para se libertar da dependência emocional. Link da bio. Vai, tá bom? Deus me proteja de mim, porque de vez em quando eu sou a maior vilã da minha própria vida. E você também, tá bom? Um beijo. Vejo vocês por aí. Tchau!